Nos dias atuais, as relações estão tão superficiais que se faz cada vez mais necessário a gente conversar a respeito da responsabilidade afetiva. Você conhece esse termo? Já ouviu falar? Se sim, ótimo, vamos conversar um pouco mais sobre ela, trocar informações, enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Se você ainda não conhece, hoje é o dia de você abranger o seu conhecimento acerca desse tema. Olá pessoal, tudo bem? Carol aqui novamente falando com vocês. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Vou esperar um pouquinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva e ativa o sininho das notificações para sempre estarem recebendo os avisos dos novos conteúdos que eu postar por aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que responsabilidade afetiva nada tem a ver com reciprocidade amorosa, até porque a gente não é obrigada a amar ninguém, a gostar de ninguém, a retribuir o sentimento de ninguém. Porém, a gente deve sim respeitar as pessoas. Então, a responsabilidade afetiva é, por exemplo, assim: se uma pessoa desenvolve um certo sentimento por nós, o amor, esteja esperando de nós algo relacionado ao amor afetivo entre homem e mulher, entre um casal, e a gente não tem esse mesmo tipo de sentimento, a gente não compartilha dessa mesma vontade, desse mesmo desejo, é da nossa responsabilidade sim, sentar, conversar com essa pessoa, ser totalmente transparente, conversar com ela a respeito do que a gente pensa com relação a isso, se é ou não da nossa vontade também, principalmente se não for. Por quê? Porque se a gente não conversa com essa pessoa e às vezes talvez a gente vai ser educado com essa pessoa, às vezes a gente não vai se distanciar dessa pessoa por conta de que ela tá gostando de nós, a gente vai continuar mantendo uma amizade com essa pessoa e essa pessoa ela pode acabar confundindo as coisas, entende? Isso acontece, por isso que é tão importante a gente ser claro, por isso que é tão importante a gente ser transparente, por isso que é tão importante existir o diálogo, existir a conversa entre vocês. E para você deixar claro, sendo assim, você não vai criar falsas expectativas nessa pessoa. Você vai continuar tratando ela como você sempre tratou, mas sem criar falsas expectativas, porque você já foi totalmente objetivo ou objetiva, dizendo que o que você pode oferecer para aquela pessoa é nada mais, nada menos do que a sua amizade, do que o seu carinho como amigo ou como amiga. Pode ser que isso uma hora ou outra mude, mas que não é uma certeza que você pode dar para ela, que no momento o seu único sentimento é de amizade, é de uma pessoa que tá ali como amigo, como amiga, sem criar falsas expectativas. Então, esse é o papel da responsabilidade afetiva. Outra coisa que devemos ter cuidado também é que, percebe que esse termo responsabilidade afetiva é um termo bem pesado. Por quê? Porque carrega a palavra responsabilidade e remete a nós a ideia de que a gente é responsável pelos sentimentos dos outros, das pessoas. E assim, não é tudo que a gente tem que pegar para nós. Eu vou dar um exemplo. Se a gente tá num relacionamento, até o momento estava sendo gostoso para ambas as partes, e uma das partes se vê no momento em que não tá tendo mais desejo, não tá tendo mais vontade, não tá tendo mais tesão, não tá tendo mais prazer de estar com a outra pessoa, e essa pessoa quer terminar, quer romper o relacionamento. E aí essa pessoa ela age de forma responsável, né? Ela chega para outra parte, explica tudo o que está acontecendo. Às vezes não tem nenhuma explicação assim palpável, nenhuma explicação específica, porque às vezes a pessoa, nem a própria pessoa consegue explicar o que está acontecendo, né? Nem ela sabe o porquê que ela talvez tenha perdido o encanto, nem ela sabe talvez o porquê que ela tenha perdido o tesão, o desejo de estar com a outra pessoa, enfim. Mas vamos supor que essa pessoa ela age de maneira responsável afetivamente e conversa abertamente com outra pessoa, expõe que não tá dando mais, que prefere terminar para não gerar um sofrimento maior no futuro. Enfim, é uma pessoa super bacana e conversa com a outra, expõe tudo que tem que ser exposto.
e tenta aí ter um rompimento da melhor forma possível. E a outra parte, ela não entende, ela não lida muito bem com a situação e acaba, sei lá, se deprimindo, acaba tendo problemas emocionais. É responsabilidade da pessoa, é culpa da outra pessoa que não quis estar mais perto dessa pessoa, ou é algo que essa pessoa que não soube lidar muito bem com a situação precisa trabalhar, precisa procurar ajuda para lidar de uma melhor forma, porque a gente não tem o poder de prender ninguém ao nosso lado. Por mais que seja difícil em alguns momentos, se eu tenho uma dificuldade de lidar com uma separação, se eu tenho uma dificuldade de lidar com alguém que está indo embora da minha vida, que não quer estar mais ao meu lado como um parceiro ou até mesmo se fosse uma parceira, eu não posso prender essa pessoa do meu lado. Eu preciso entender que, poxa, pelo menos ela foi bacana de chegar em mim e falar, ou até mesmo se ela já estiver apaixonada por outra pessoa. Eu vou preferir muito mais que a pessoa chegue até mim e me conte, olha, conheci outra pessoa, não me envolvi com ela ainda, porque eu estou envolvida em primeiro lugar com você, então eu tô vindo te contar primeiro, então por isso eu prefiro terminar, para não ser injusto ou injusta com você, para não te trair, para não trair a sua confiança. E por respeito a você, eu prefiro terminar. Então, se essa pessoa foi tão bacana nesse ponto de vir falar comigo primeiro, eu preciso entender que ela tem todo o direito de estar onde ela quiser, seja do meu lado ou não. Então, se eu não tô sabendo lidar com isso, eu preciso de ajuda. E não significa que isso seja culpa da outra pessoa. Poxa, ela foi bacana comigo, ela foi verdadeira, ela chegou até mim, ela agiu com responsabilidade, entende? Então é essa a diferença. Quando se diz responsabilidade afetiva, não significa que a gente precisa se responsabilizar por tudo que possa vir a acontecer depois, entende? Então, pisa no freio, analisa com calma e não fique se culpando por algo que possa vir a acontecer se você for o bacana o suficiente para terminar uma relação, para romper uma relação da melhor forma possível. Reconheça, veja que você está sendo bacana, que você está agindo com responsabilidade. Entende a diferença? O ser responsável afetivamente envolve a ideia de não ser negligente com o sentimento do outro. Um exemplo que ilustra muito bem isso e que ilustra inclusive o que eu estava falando anteriormente vamos imaginar uma pessoa que não quer estar mais em um relacionamento, mas ela não senta para conversar com a outra parte desse relacionamento e ela simplesmente some assim do nada, nunca mais responde a pessoa, nunca mais conversa com a pessoa, a outra pessoa não consegue mais entrar em contato com ela porque ela simplesmente sumiu, não se viu mais essa pessoa, ela sumiu. E aí sim não é uma forma tão elegante de se romper um relacionamento. Por quê? Porque talvez você vai gerar na outra parte dúvidas, talvez não, você vai implantar na outra parte desse relacionamento dúvidas. E essas dúvidas podem ser elas podem custar muito. Por quê? Porque a pessoa ela vai começar a se perguntar o que ela fez de errado para que a outra pessoa sumisse. Aonde foi que ela errou que afastou a outra pessoa. Você percebe que talvez a pessoa ela vai pegando a culpa para ela pelo sumiço da outra pessoa? E às vezes não é nada disso. Então a pessoa ela começa a se culpar por uma coisa que nem ela sabe ao certo o que é. E isso é muito cruel, porque mexe com a autoestima da pessoa, mexe com o emocional da outra pessoa. E talvez ela crie um trauma tão grande de relacionamento que talvez ela não vá conseguir se relacionar com outras pessoas no futuro. Talvez ela vá se fechar no mundinho dela
e vai sofrer com isso, porque daí ela vai querer sim se relacionar, mas ela não vai conseguir se abrir, porque ela vai ter medo de sofrer de novo e de achar que ela vai errar de novo, sendo que talvez ela nem tenha errado no outro relacionamento, a pessoa só sumiu porque talvez ela não saiba lidar com o sofrimento da outra pessoa, porque talvez a outra pessoa que sumiu não estivesse preparada para lidar com as indagações da outra pessoa, porque isso acontece. Uma pessoa, quando ela some do nada num relacionamento, que ela acredita que essa é a melhor forma de se romper um relacionamento, é porque talvez ela não está preparada para lidar com as indagações do outro. Porque quando a gente vai terminar com uma pessoa, na grande maioria das vezes a outra pessoa vai querer saber, nossa, mas por quê? O que está acontecendo? Por que mudou de uma hora para outra? Às vezes a pessoa acredita que é de uma hora para outra, né? Por que você não me ama mais? Por que você não quer estar aqui mais? E a gente precisa estar preparado para talvez dar uma resposta para essas pessoas. Às vezes a gente não vai saber responder também, e cabe a nós tentar explicar isso. Mas é bom ter uma conversa, é bom olhar no olho, mas às vezes nem todas as pessoas estão preparadas para isso, entende? E elas resolvem simplesmente sumir. E isso acaba gerando complicações no futuro para a pessoa que começa a se culpar por algo que talvez ela nem tenha culpa. E isso gera um problema emocional muito grande. Então você percebe a responsabilidade afetiva, o que é? Aí sim, né? Se você não tem essa conversa, esse diálogo com a pessoa, talvez você tenha uma partezinha assim do que possa gerar na vida dela, né? Então o ser transparente é muito importante, o conversar é muito importante, o diálogo é muito importante. E se você é uma pessoa que está passando por isso, que estava se relacionando com alguém e que sumiu do nada, que você não está sabendo lidar, procure ajuda para você não se culpar. Se você é a pessoa que sumiu do nada por não saber terminar um relacionamento, romper um relacionamento da melhor forma possível, procura ajuda também, porque isso pode te ajudar. Porque se você não consegue romper um relacionamento amoroso da melhor forma possível, e os outros relacionamentos, como que você lida? Um relacionamento profissional, um relacionamento no trabalho, com seus colegas de trabalho, isso também pode te gerar complicações. Então procure ajuda também, ok? Então era essa a reflexão de hoje, pessoal. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma. As pessoas que somem, a gente pode falar um pouco mais delas num próximo vídeo, talvez. Comentem aqui embaixo se vocês estiverem afim, tá bom? Me sigam nas minhas redes sociais, que por lá a gente conversa bastante também. A gente pode trocar muitas ideias. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!